A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Olá, começando mais um Pergunte ao Doutor. Hoje, na presença aqui do oftalmologista Dr. Carlos Leandro, nós vamos falar o que muda entre operar a catarata cedo ou esperar. Vamos falar um pouquinho aí mais sobre catarata. Mas, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, né? Perder mais um tempinho aqui falando sobre Tem muita curiosidade, tem olhos, muita pergunta, tem muita exatamente. coisa. Vamos explicar o que é a catarata. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo já devem saber de tanto que a gente está falando disso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a catarata é um assunto muito importante. Hoje é a cirurgia mais realizada no mundo e também é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Então é um tema muito importante. A catarata é um embaçamento da lente natural que nós temos lá dentro do olho. Lá dentro do nosso olho, todo mundo tem uma lente. E essa lente, ela é transparente. Com a idade, essa lente perde a transparência, ela fica um pouco opaca. E essa opacificação, essa perda de transparência dessa lente é o que a gente chama de catarata. A gente enxerga embaçado. Muitas vezes não tem sintomas num primeiro momento. Certo. Ou às vezes a catarata, essa opacificação vai acontecendo aos poucos e a pessoa não percebe que isso está acontecendo. E depois, quando a catarata aumenta de tamanho, aí sim vem o embaçamento visual e outras queixas associadas. Vamos ver a curiosidade, as perguntinhas aí. Primeira pergunta. Quando faz a cirurgia no começo da catarata, a recuperação é melhor? Exatamente. Um dos motivos que a gente fala hoje sobre operar a catarata mais cedo é exatamente isso. É uma cirurgia muito mais rápida, é uma cirurgia muito mais fácil para o médico e também para o paciente e, portanto, muito mais segura. E se a gente está falando de uma cirurgia mais rápida, mais segura, a gente está falando também de uma recuperação melhor. Faz muita diferença operar a catarata no começo e operar a catarata quando ela está mais avançada. Por isso que tem que fazer aquele exame rotineiro mesmo. Como a gente vai no médico para saber se está a pressão bem, tem que fazer a mesma coisa com os olhos. Todos os pacientes que passam por consulta oftalmológica, mesmo crianças, é avaliado se tem algum sinal de catarata. E quando a gente faz essa primeira avaliação e a gente identifica, a gente vai traçar um cronograma, um plano de estratégico ali com o paciente para a gente ver o melhor momento dessa cirurgia. Já fez alguma cirurgia em crianças sobre catarata? Eu, particularmente, não. É um caso bastante difícil. Cirurgia de catarata em criança precisa ser especializado nisso. Eu já tive muitos pacientes, crianças, que a gente dedicou catarata, mas a gente tem um profissional específico hoje que faz essa cirurgia. Então, acontece essa cirurgia bem cedo. Acontece sim. Próxima pergunta. Vamos ver. Doutor, se a lente intraocular sair do lugar, tem como fazer a cirurgia para recolocar na posição certa? E essa cirurgia é mais complicada? Sim, então só para a gente explicar rapidamente. A cirurgia da catarata nada mais é do que a substituição dessa lente natural que a gente tem. Então, a gente tira essa lente natural e a gente coloca uma outra lente intraocular. Essa lente ela tem que ficar numa posição correta lá dentro do olho. Se a lente saiu do lugar, significa que houve algum problema durante a cirurgia. Certo. É muito raro a lente sair do lugar sem que tenha havido um problema durante a cirurgia. Mas a resposta é sim. Se a lente saiu do lugar, tem como recolocar sim. É um pouco mais complicado, mas é uma cirurgia que dá para ser feita. O importante é, quanto antes a gente identificar que essa lente está fora do lugar, a gente já colocar novamente. Quanto mais cedo se faz isso, melhor os resultados e mais fácil para a gente manipular o olho ali com a lente, para a recolocação da lente.
Não ficar esperando, não, ela vai voltar ao lugar sozinha, porque isso não acontece. Não acontece. A lente precisa ser colocada no local correto. Se ela saiu, nem que seja 1 milímetro, tem que ser reposicionada. E quanto antes você reposiciona, mais tranquilo para ser feito. Mas é difícil acontecer? É difícil acontecer. É difícil. Próxima pergunta. Vamos ver aqui. Doutor, por que algumas cirurgias de catarata provocam dor após a cirurgia? Eu fiz e não senti dor. A cirurgia da catarata hoje é uma das cirurgias que menos a gente tem problema com isso. Desde o procedimento até o repouso, tem que ser totalmente indolor. Não tem que sentir dor em hora nenhuma. Óbvio, você sentir um desconforto é uma coisa, agora dor é outra coisa. Quando a gente fala de um paciente que teve dor, pode ser que tenha havido algum probleminha durante a cirurgia também. Porque na maioria dos casos, a cirurgia não é para sentir nada. É uma cirurgia, é feita em um local do olho onde a gente tem pouca inervação, tem poucas terminações nervosas. A cirurgia é uma cirurgia indolor diante disso. Mas, se você tem algum problema durante a cirurgia, tamanho da catarata, às vezes o paciente tem alguma outra complicação, às vezes ele pode sentir um pouquinho de dor, mas não é comum. Aquele incômodo, né? Porque, claro, mexeu, fez um procedimento no olho, então pode sentir um incômodo. Exatamente, isso é muito individual. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem pessoas que têm uma sensibilidade menor, mas em regra geral, não é para sentir nada. Tem aquelas pessoas manhosas, né? Que, tem também, mas às vezes acontece algum probleminha durante a cirurgia e às vezes a gente precisa tomar mais cuidado com essa dorzinha no pós-operatório. Próxima pergunta. Vamos ver. Em que momento o paciente deve considerar a cirurgia de catarata como prioridade? Se a gente está falando de uma catarata avançada, que a gente já tem comprometimento da visão, ou mesmo comprometimento de outras estruturas do olho, a gente tem que entender como uma prioridade, sim. Justamente por tudo isso que a gente está falando aqui. Quanto mais avançada a catarata, mais difícil a cirurgia. E se nós estamos falando de uma cirurgia que é um pouco mais difícil, você precisa ter prioridade nisso, porque aí os riscos de complicação vão ficando um pouquinho maiores. Então, se a gente analisar neste sentido, quanto mais avançada for a catarata, maior a prioridade que a gente tem que dar para fazer a cirurgia. Já aconteceu algum caso da pessoa chegar naquele limite da catarata e talvez nem ter como fazer a cirurgia? A gente falou no começo que a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Então, o limite seria a cegueira, certo? O paciente chega cego por catarata. E todo paciente que é cego por catarata, você tem que operar sim. Mesmo que às vezes a gente não tenha expectativa de melhora da visão, mas você precisa fazer a cirurgia para tentar reabilitar a visão daquela pessoa. Mas acontece sim, às vezes o paciente demorou 10 anos, 20 anos lá cego por catarata. Às vezes você faz a cirurgia, mas você não tem um bom resultado, porque se passou muito tempo. Então, se o paciente é cego por catarata, a cirurgia tem que ser feita de forma rápida para a gente tentar restabelecer alguma coisa de visão ali. Porque senão depois fica difícil, às vezes fica né? difícil, exatamente. Porque pode voltar de um olho um pouco mais e do outro nem tanto, né? Exatamente. Fica complicado. Próxima pergunta. Existe algum alimento ou modo de vida que pode fazer surgir a catarata mais facilmente? Não. A resposta é não. Porque as pessoas vão falar que tem alguma coisa que come e não vai comer mais. Óbvio. Sempre que esse assunto surge sobre alimentação, quanto melhor a alimentação de uma pessoa, mais saúde ela tem, de uma forma geral. Mas a catarata ela acontece pelo nosso envelhecimento mesmo, na maioria dos casos. O envelhecimento vai acontecer alimentando bem ou não, certo? E se você se alimenta bem, talvez ela demore um pouquinho mais. Se você se alimenta mal, tem um hábito de vida ruim, talvez ela apareça um pouco menos. Mas, de um modo geral, a catarata aparece porque a gente vai ficando mais velho, realmente. A gente até pela idade, pela né? idade. Eu até comentei já em alguns outros programas que, quando a gente vai ficando velho, tem 3 certezas. Rugas, cabelo branco e catarata. Tem tudo Não tem como fugir.
Dá para pinta o cabelo, faz os processos Mas a estéticos, catarata tem que operar. tem que operar, então dá para resolver. Dá para resolver. É só querer Só ficar querer, bem, não é? exatamente. É difícil. A idade vai chegando, é assim mesmo. Próxima pergunta. Vamos ver. A catarata pode provocar outras doenças como o glaucoma? Pode sim. Essa até é uma das razões que a gente bate hoje em cirurgias precoces. A catarata, a lente natural do olho, conforme ela vai ficando mais avançada, conforme ela vai ficando mais endurecida ali pela catarata, ela vai formando uma casquinha. E essa casquinha ela vai soltando com o tempo. E às vezes essa casquinha entra ali no local onde circula o líquido do olho e isso pode aumentar a pressão intraocular, levando ao glaucoma. Às vezes a gente encontra pacientes com glaucoma em decorrência da catarata avançada. Aí a gente está falando de cirurgias mais complicadas, de casos mais graves. Por isso que a gente fala sempre, catarata, se operar mais cedo, menos risco de complicações, menos risco de outras doenças que podem vir aparecer junto com a catarata, como o glaucoma, por exemplo. Aí vamos na cirurgia da catarata, tem como resolver esses outros problemas Sim. ou tem que ser um outro procedimento separado? Não, você já resolve tudo. Se o glaucoma foi causado pela catarata, você operou a catarata, você tirou a causa do glaucoma, o paciente volta, eu elimino o glaucoma nesse caso. Resolve os dois Resolve os problemas de uma vez só. Exatamente. Próxima pergunta. Vamos ver. Doutor, se demorar muito para fazer a cirurgia, a catarata pode provocar a cegueira irreversível? Pode sim. Mesmo a gente falando que a catarata é uma causa de cegueira reversível, se nós demoramos muito, pode se tornar irreversível sim, porque ela vai trazendo outras complicações, como glaucoma, por exemplo, que a gente falou agora. E aí, quando você tira a catarata, às vezes o olho já sofreu demais e ele não tem mais condições de reabilitação visual. Catarata avançada é um problema sério, um problema grave, porque além da cegueira causada pela própria doença, pode também trazer consequências, que mesmo após a cirurgia você não consegue restabelecer a visão de forma completa. Então, o correto é não esperar, Não esperar. porque a situação pode ficar bem complicada Pode ficar futuramente. complicado, exatamente. Próxima pergunta. Doutor, uso óculos com grau 6 de um lado e 5,6 do outro. É caro para fazer a cirurgia para parar de usar óculos? Quais exames são necessários? Bom, essa é uma pergunta que a resposta é sim. No sentido que hoje, quando a gente fala em cirurgia de catarata, e a gente vai substituir a lente natural do olho, a gente vai colocar uma lente intraocular. E essa lente intraocular, ela pode ser personalizada com grau. E aí a pessoa que usa grau de 5, 6, 7, independente do grau que seja, você já aproveita na cirurgia da catarata e corrige esse grau, trazendo independência de óculos para aquela pessoa. Obviamente que quanto mais grau, quanto mais complexidade a gente está falando nisso, encarece essa lente, obviamente. Claro. Não tem outro jeito, é assim que as coisas funcionam. Mas hoje, de um modo geral, a cirurgia de catarata com um implante dessas lentes, ela já é uma cirurgia mais acessível, já é uma cirurgia que não é mais uma coisa fora do normal, em termos de valores. Mas a gente corrige sim o grau. Se a pessoa não tem a catarata e tem menos de 40 anos de idade, a gente faz a cirurgia do laser personalizado, que a gente até falou em outros programas. Mas se a gente pensar em pacientes com mais de 50 anos, que já tem o problema para perto também, a cirurgia correta é a colocação da lente intraocular com a correção do grau já nessa lente. Mais ou menos em torno de quanto uma cirurgia básica? Pode variar. Uma cirurgia de catarata com essas lentes premium para correção do grau, pode variar de R$10.000 até R$20.000 para cada olho. Vai depender? Depende de cada caso, da quantidade de grau, de alguma particularidade ali que o olho tenha. Isso muda o valor. Tem alguma doença, alguma comorbidade que impede a pessoa de fazer essa cirurgia? Bom, na maioria dos casos não tem, né? É óbvio, né? Se a gente está falando de uma pessoa, às vezes, que tem um problema de um diabetes descontrolado, ou pessoas que têm problemas de coração e precisam de cuidados um pouco maiores, a gente estabiliza isso primeiro, controla esse diabetes,
faz avaliação com o cardiologista para ver o coração, ou pressão alta, né? Aí, a partir do momento que você estabiliza esse paciente, você vai para a cirurgia. Mas, na grande maioria dos casos, todos os pacientes são aptos a fazer a cirurgia de catarata. Tem que ter tudo ok, tudo certinho para poder, é que nem fazer uma outra cirurgia qualquer. Exato. Tem que estar com tudo Tem que controlado. estar tudo controlado. Você precisa fazer uma entrevista ali com a pessoa, ó, como é que está a tua saúde? Baseado nisso, você tem que fazer esse ou aquele exame para você ir para a cirurgia com segurança. Vamos ver a curiosidade aí da pessoa, das pessoas que mandam as perguntinhas para a gente. Mais uma perguntinha. Catarata é só resolvida com a cirurgia ou a aplicação do laser ajuda a resolver? Vai depender da situação, né? Mas a catarata é igual à cirurgia. Não existe outro tratamento que não seja cirúrgico. Há alguns anos atrás até existia um colírio que era vendido que retardava o aparecimento de catarata ou fazia com que a catarata não evoluísse. Mas já foi provado que o colírio não funcionava, tanto é que já até saiu de linha, não existe mais nenhum tratamento que não seja a cirurgia. E o bacana é que nesses últimos anos a cirurgia de catarata evoluiu muito. Então, o que eu estou falando hoje, 10 anos atrás, que é pouco tempo, já é totalmente obsoleto, já nem usa mais. E isso facilitou muito para o paciente, transformando a cirurgia numa cirurgia muito mais tranquila, muito mais segura. Então, quando a gente fala em cirurgia de catarata, a gente está falando na palavra cirurgia. Depois daquele problema que deu da cirurgia de catarata, as pessoas ficam com medo de ir fazer essa cirurgia? Qual é a primeira pergunta que chega? Essa é uma questão muito delicada. A gente está falando de um procedimento relativamente simples e seguro, mas você não pode banalizar isso. Certo. É seguro e tranquilo desde que todos os cuidados sejam tomados. Se todos os cuidados forem tomados, a gente não vai ter problema. Agora, quando acontece descuido de alguns pontos importantes na cirurgia, a gente pode ter problemas como esse mutirão que deu cegueira aí nos pacientes e, vez ou outra, a gente escuta na televisão algum local onde aconteceram problemas como estes. Óbvio que tudo que é divulgado nas mídias, né, na TV, nas redes sociais, traz um pouco de apreensão. Por isso que é importante você ter o seu médico de confiança, ou você vai operar no mutirão, você passar a saber como está sendo preparado, quem vai operar, em quais circunstâncias, se estão seguindo as regras, para que você vá sem medo. E, obviamente, que não interessa se você vai fazer por mutirão ou se você vai pagar pela cirurgia. Você tem direito a saber o que vai ser feito no seu olho. A responsabilidade tem que ser de todo mundo, dos pacientes também. Se você vai operar o seu olho, você tem que ter informações. Se você não tem as informações todas, significa que alguma coisa está errada. Então, todo mundo tem que assumir um pouquinho da responsabilidade, até mesmo os pacientes. Não pode operar de qualquer jeito. Tem que ter a informação do procedimento que vai ser feito. Com certeza, porque é um problema sério. Pode, como o que aconteceu, que eu citei agora aqui como base nessa pergunta, a pessoa pode talvez nem voltar a enxergar mais. Exatamente. A visão é única, né? É única. Próxima pergunta. Tive catarata há alguns anos após fazer a cirurgia de glaucoma. Será que a catarata surgiu em virtude dessa cirurgia? Não. Nada a ver. Não, nada a ver. O que acontece é o contrário às vezes. O glaucoma surge em decorrência da catarata, mas o contrário não. O glaucoma é uma coisa, a catarata é outra coisa. São doenças diferentes. Provavelmente a catarata surgiu pela idade, pelo avanço da idade. Quando a gente fala em catarata pela idade, a gente está falando em pessoas com mais de 50 anos. Todo mundo que tem mais de 50 anos pode desenvolver a catarata em algum momento. E ela vai acontecer pelo fato do olho de nós estarmos ficando mais velho mesmo. Ele fala toda vez, após os 50 anos. Então, a gente tem 50 anos, já pode procurar para fazer um check-up, então, porque vai achar alguma coisa. A gente tem que aprender a envelhecer com qualidade. E envelhecer com qualidade significa fazer exames de rotina, ter uma boa qualidade de vida e cuidar da nossa saúde. Como que a gente vai cuidar da nossa saúde? Frequentando os médicos, inclusive o oftalmologista. Ninguém ama mais do que nós mesmos, né? Então, exatamente. vamos
tem que cuidar. Próxima pergunta. Minha mãe fez cirurgia de catarata, sentiu muita dor e não fez a cirurgia do segundo olho. Como consigo convencer ela? Doutor, me ajuda. Aí é uma questão difícil agora, né? A primeira coisa que a gente precisa tentar entender é qual foi o motivo que teve a dor. Se a cirurgia foi tudo bem, não era para ter sentido dor. Né? Então, eu não sei, tomara que não tenha sido comigo que fez a cirurgia, né? Mas foi comigo também, pô, acontece às vezes. A gente não é perfeito, pode acontecer de errar e a paciente sentir um pouco de dor. Se a cirurgia de catarata, se você sentiu dor, mas se resolveu o problema da visão, é conversa. É conversa. Se não gostou da equipe médica que operou, pode trocar e colher informações do médico que vai operar para saber qual a técnica cirúrgica, qual é o colírio anestésico, a anestesia que é usada. Mas eu afirmo aqui com segurança, praticamente 100% dos pacientes que a gente opera, o paciente não sente nada. O que sente é, às vezes, algum desconforto durante e até mesmo depois da cirurgia, mas uma coisa totalmente tolerável, nada que seja grave. E como que a gente vai ajudar para convencer a operar o segundo olho? Conversa, não tem outro jeito. Conversa, explicação, deixar o paciente bem informado sobre o que a gente vai fazer, como funciona, mostrar ali durante a consulta como a gente vai proceder, um procedimento rápido e que na grande maioria esmagadora, maioria dos casos, o paciente não vai sentir nada. E não é correto ficar sem fazer cirurgia no outro olho. Exatamente. E uma das coisas que a gente vai usar para convencer é que a catarata vai levar à cegueira. Se você não operar, vai ficar cego. Isso aí é fato. Então, essas são as armas que a gente tem que usar para convencer essa paciente que sentiu muita dor. E quando um paciente te procura lá e você percebe que ela tem a catarata, a pessoa não quer fazer cirurgia, você tem que ter esse jogo de cintura para convencer essa pessoa. Isso é muito comum nos pacientes idosos, principalmente. O primeiro momento é a negação. Eu não vou operar. Recentemente a gente operou uma paciente em que ela falou que não ia operar de jeito nenhum. Que ela falou que no olho dela ninguém ia colocar a mão. Eu pedi alguns exames, marquei um retorno, fomos conversando, fui esclarecendo para ela, fui mostrando para ela a importância, quais seriam os benefícios e os riscos que ela ia correr se ela não operasse. E aí, depois de algumas consultas de conversa ali, eu convenci ela a operar. E aí, quando ela operou, e ela disse, por que eu não operei antes? Porque ela viu que foi uma coisa tranquila, ela viu o resultado, a melhora da visão, e aquilo trouxe uma tranquilidade para ela, mas foi às custas de conversa, paciência. Então, isso é muito comum, as pessoas têm medo, mexer dentro do olho. É o medo, então. É normal, é natural. Medo e a desinformação, né? Sobre como é a cirurgia, sobre como funciona hoje as técnicas cirúrgicas e os benefícios que aquela cirurgia vai trazer. A internet tem hora que atrapalha nessa questão, porque sai muita coisa que não é verdade. Exatamente. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre o repouso da cirurgia de catarata, que é uma coisa complicada, ouviu falar de um parente, de um amigo, ou de um outro médico, e hoje em dia a gente sabe que não é nada disso. Então, o medo e a desinformação, quando a gente fala desinformação, muitas vezes é isso, a internet pode trazer uma informação errada. E isso afasta um pouco o paciente da cirurgia. Por isso que a cirurgia de catarata não é só vamos ali, vamos operar. É preciso toda uma conversa, tem preparo. Tem que passar pela consulta. Explicar, trazer clareza para as pessoas que vão receber a cirurgia, que aquilo é um procedimento seguro e é um procedimento importante para a melhora da qualidade de vida e evitar complicações no futuro. Então, isso aí a gente está acostumado, isso é o nosso dia a dia. A gente tem paciência para isso, a gente conversa muito com os pacientes para deixar tudo muito bem explicado. Próxima pergunta. Vamos ver. Catarata avançada pode comprometer outras estruturas do olho, como a retina? Sim, a catarata avançada causa tudo isso aí que a gente falou, né? Uma das principais complicações é o glaucoma, que pode surgir em decorrência da catarata avançada, e a degeneração da retina. E a catarata avançada também, ela dificulta a gente avaliar a retina de forma clara. Então, às vezes, o paciente pode iniciar um problema de retina que a gente não vai conseguir examinar por causa da catarata, e depois, às vezes, quando opera a catarata, o problema da retina está muito avançado também.
Então, a catarata avançada, ela só traz problema. Só piora a traz situação. problema, só piora a situação. E por isso que um programa como esse aqui, ele tem a finalidade da gente colocar cada vez mais na cabeça das pessoas com mais de 50 anos que operar a catarata precocemente é a melhor opção. Mais de 50 anos, vamos todo mundo fazer uma filinha e fazer um check-up aí, que ele foca nos 50 anos a mais aí, que está me assustando. Próxima pergunta. O grau da catarata afeta a escolha da lente intraocular durante a cirurgia? A palavra afeta talvez não seja a mais indicada para essa pergunta. Sim, a catarata, cada lente intraocular ela é individualizada. É feito um exame quando você vai partir para a cirurgia, que naquele exame você vai corrigir essas particularidades. Então, o grau interfere sim. Se a pessoa tem 5, 6, 7 graus, a lente intraocular ela é diferente. E aí, neste exame, a gente vai individualizar isso. E aí que entra o tema de outros programas, que é qual tipo de lente melhor para cada paciente. Né? O grau, sim, está diretamente relacionado com isso. Então, a catarata é um problema que tem que ser resolvido cedo. Sim. E hoje em dia, a catarata cada vez mais traz independência de óculos. E essa independência de óculos que é individualizada. Essa independência de óculos ela é totalmente dependente do grau que a pessoa usa. Então, quanto mais precoce você opera, maior a chance de você trazer também, junto com a cirurgia, a independência de óculos. Então, vamos fazer um check-up, que é a melhor coisa que a gente tem que fazer uma vez por ano, fazer um check-up geralzão, para ficar tudo bem. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez para a gente estar falando aí sobre os olhos, a saúde dos olhos, e até semana que vem. Até semana que vem. Eu adoro falar aqui nesse tempo sobre a saúde dos olhos. Esse tema especificamente é um tema que eu gosto muito. Legal. E tem muita coisa que afeta os olhos, não tem? Exatamente. Então, o Pergunte ao Doutor de hoje foi aqui com o oftalmologista, Dr. Carlos Leandro, falando aí o que muda entre operar a catarata cedo ou esperar. Agora você fica com a Valéria Barros no Entrevista e eu volto amanhã. Tchauzinho. Pergunte ao doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.